Então vamos sentar e vamos. A palavra de hoje, abra sua Bíblia em Gálatas, mais uma vez continuando o ensinamento da carta de Paulo aos Gálatas. Abra aí a sua Bíblia em capítulo 5 e vamos ler versículos 13 a 15. Gálatas 5, 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Preste muita atenção no que você lê. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis de liberdade, olha, isso é muito importante. Não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 5, versículo 1. Vamos ler de novo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Hoje eu não vou fazer a pergunta, porque Paulo escreveu essa carta. E na semana passada nós falamos que esse jugo da escravidão é o jugo da lei. É o jugo que esteve sobre as pessoas durante todo o Velho Testamento. E ele só vem terminar na cruz quando Jesus Cristo diz, está consumado. E ali no sangue dele derramado, ele estabelece o Novo Testamento. O que isso significa? Que todo aquele Velho Testamento, tudo da lei, Cristo aboliu. Aquilo se encerrou, acabou, e agora começa a nova aliança no sangue dele. Então, para nós que estamos na graça, que entendemos o Evangelho, nós somos libertos de tudo. Libertos da condenação, libertos do império das trevas, libertos do poder do pecado, libertos do jugo da lei. O Evangelho nos traz uma plena liberdade, uma grande liberdade. Liberdade desse falso evangelho que está por aí na mídia, liberdade da igreja organizada, não é? Liberdade de todos os preceitos que querem escravizar a vida das pessoas. Nós somos totalmente livres. Acredita nisso ou não? Cristo nos libertou de tudo. Agora sempre alguém faz essa pergunta para mim. Bom, pastor, então nós somos livres de tudo, a salvação não se perde? A salvação se perde? Não. Uma vez que você foi salvo, que você nasceu por dentro, esse homem interior, ele é eterno, é o Filho de Deus, é o Espírito aperfeiçoado. Ele é salvo para sempre, ele nunca vai se perder. Então a salvação não se perde. É difícil as pessoas entenderem isso, porque elas vêm de igrejas que a salvação se consegue pelo esforço, por obras, por sacrifício, por frequência à igreja, por trabalhos que a igreja apresenta. Na mente delas, elas vêm com a mentalidade seguinte: Deus quer que eu faça coisas, e eu fazendo as coisas eu sou salvo. Se eu falhar nessas coisas, eu perco a salvação. Elas vêm com essa mentalidade. Então você pode ver que a maior parte das igrejas é um monte de avalanche de trabalho, de coisas em cima das pessoas, associando isso à salvação. Agora, quando elas ouvem que uma vez que você é salvo para sempre, elas têm enorme dificuldade de entender isso. E elas sempre falam isso para mim. Então quer dizer que eu posso adulterar, que eu não vou perder a salvação? Então quer dizer que eu posso roubar, eu posso mentir? Se eu sou salvo, eu nunca vou perder a salvação. Então vou cair no mundo e viver no mundo, porque a salvação não se perde, para mexer com a gente, para ver o que a gente vai responder. E nós chegamos justamente na resposta dessa pergunta, quando Paulo diz, olha lá, porque meus irmãos, versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, vocês se tornaram totalmente livres.
totalmente livres. Paulo dizia assim: todas as coisas me são lícitas. O que quer dizer lícito? Que eu tenho licença para fazer. Mas nem tudo convém que eu faça. Todas as coisas me são lícitas, mas Paulo disse: nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, eu tenho licença para fazer, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo diz o quê? Que agora nós fomos libertos, fomos postos em liberdades. Mas o que nós temos que fazer agora? Não dar ocasião à carne. Então, Cristo nos libertou de tudo. Porém, nós estamos presos. Quando a Bíblia fala carne, é essa natureza caída do homem, essa natureza depravada que foi destruída pelo pecado, não é? Então ele fala assim: não deis ocasião à carne. Então Cristo me libertou de tudo, mas agora eu voluntariamente, presta atenção, por estar livre de tudo, Ele nem me obriga a obedecê-lo, mas voluntariamente, porque eu entendi a graça de Deus, porque eu entendi que eu sou salvo para sempre, agora eu voluntariamente vou me submeter a Deus, voluntariamente. Não porque Ele me obriga, Ele não me obriga mais, mas porque eu entendi a grandeza do Evangelho. Então voluntariamente eu vou deixar a liberdade que Ele me deu de lado. Eu posso ser livre de tudo, mas eu recuso essa liberdade que a graça me deu, e voluntariamente eu vou me submeter através da graça a Deus voluntariamente, e não vou dar ocasião à carne. Então, falando a mesma coisa, quando é dito a carne na Bíblia, você tem que entender que essa natureza caída, depravada, viciada no pecado. Você tem que entender que você está numa natureza carnal, contrária a Deus, programada para o mal, programada para ser mentiroso, ser nervoso, ser irado, brigar, desobedecer, discordar, falar palavrão, ficar com raiva, brigar, ser agressivo. Acho que você é um pouquinho dessas coisas, ou não? Eu sou um pouquinho de tudo isso. Então ele fala assim: agora no uso da tua liberdade, Cristo te libertou de tudo, para você dar ocasião para essa coisa venenosa chamada carne, que está preso na sua própria natureza. Então, o que você tem que fazer agora que você é livre? Não deixa essa... O único trabalho que você tem que fazer é não dar ocasião à carne. Você tem que subjugar essa carne, essa sua natureza, esse corpo caído que você tem, e não dar espaço para que isso se manifeste na sua vida. Então eu preciso entender o que é carne quando a Bíblia diz. Eu preciso entender o que é essa natureza caída. O que é esse homem caído, destruído? O crente parece que não entende que essa carne é uma coisa destruída, depravada. Parece que o crente não entende que essa natureza humana é uma coisa tão contrária a Deus, tão inimiga de Deus, tão maligna, tão diabólica, tão o oposto ao Evangelho. Parece que ele não entende isso. E nós precisamos saber claramente, para mim entender a graça de Deus, eu preciso saber o que é a natureza humana, e saber que eu estou preso numa natureza diabólica, pior que o diabo, porque ela quer se prostituir, ela quer mentir, ela quer enganar, ela tem desejos malignos, ela traz a mentira, ela traz enganação, ela traz traição, ela produz um monte de coisa totalmente contrária à vontade de Deus. Então Paulo fala: não useis da tua liberdade. Você tem que se policiar constantemente. Não use da tua liberdade para deixar esse homem velho aparecer e praticar um monte de coisa errada na tua vida. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre essa carne aqui. Eu sei que você já ouviu bastante isso, mas vamos lá. Romanos capítulo 12. Aliás, Romanos capítulo 5. Eu comecei pelo versículo, né? Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos começar por aqui, depois vamos
trabalhando nisso. O que diz? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, presta atenção, e pelo pecado entrou essa coisa chamada morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo tem em mente quando ele fala por um homem, que era Adão, entrou essa coisa chamada pecado no mundo? Então o que é esse pecado? É uma destruição que entrou na raça humana, que destruiu espírito, alma e corpo, destruiu a alma dela, destruiu o corpo dela, matou o espírito dela, lá em Gênesis 3. E o homem se tornou um ser totalmente destruído. Ele perdeu ali em Gênesis 3 a imagem e semelhança de Deus, porque a imagem e a semelhança de Deus estava no espírito dele, ele morreu ali. A morte veio de dentro para fora. O espírito morre, porque Deus disse: quando você comer do fruto vai morrer. Essa morte vem do espírito, destrói a alma e destrói o corpo. Então o homem passa a ser um ser destruído, contrário. Aquele corpo que Adão tinha antes do pecado era um corpo preparado para ser eterno. O corpo depois do pecado vai voltar ao pó e vai morrer. Esse corpo que nós temos hoje não é o corpo que Adão tinha antes do pecado, é um corpo destruído. Por um homem entrou o pecado, esse sistema, esse vírus, esse mal entrou no mundo, e pelo pecado veio uma coisinha chamada morte. Por isso que todos nós morremos, por isso que a morte existe. Então isso que o homem se tornou pecador é uma coisa monstruosa, uma coisa suja, depravada, uma coisa contrária a Deus, insubmissa a Deus. Não pode conhecer a Deus e não agrada a Deus. Toda disposição que existe nesse homem pecador é contrário, totalmente contrário a Deus. Então por um homem entrou o pecado, quando Adão desobedeceu no mundo, pelo pecado entrou a morte. Isso pegou toda a raça humana. O primeiro casal se tornaram pecadores carnais, tiveram filhos e filhas e transmitiram para eles toda essa desgraça, essa destruição. Todos nasceram estragados, toda a raça humana é estragada. Essa natureza carnal é uma coisa estragada, uma coisa destruída. Será que você entende isso? É que a gente não se acha assim. A carne é tão sutil que ela não quer se achar assim, ela quer se defender. Vamos supor que você faça aqui um boneco de cera bonito, parecendo o Cristiano Ronaldo lá, né? Eles fizeram um boneco dele que é a cara dele, né? Só que é de cera. Aí você põe aqui, acende várias chamas em volta, você sabe que a cera derrete com o calor. E começa a aquecer tudo isso, daqui a pouco a cabeça dela começa a esticar uma coisa assim, o nariz vai esticando, os braços vão esticando, aquilo vai tomando uma forma monstruosa e vai se derretendo, se torna uma coisa totalmente avesso do que era. Então é isso que aconteceu com o homem. O homem foi se derretendo, se destruindo, se encolhendo, o monstro foi aparecendo, essa natureza foi acontecendo, ele se tornou totalmente o contrário daquilo que era antes do pecado. Está entendendo isso ou não? Então isso é a natureza carnal. Eu não tenho palavras para ir além. Então o homem se tornou nisso. O primeiro casal pecou, se destruiu e transmitiu aos filhos o mal que eles se tornaram. Os filhos nasceram todos doentes, pecadores, deformados. Olha o que aconteceu com os dois primeiros filhos, Caim e Abel. Cada um foi fazer uma oferta a Deus, está lá em Gênesis, né? A oferta de Abel foi aceita, de Caim foi rejeitada. Caim ficou transtornado e falou: vou matar meu irmão. Olha o primeiro filho como já nasceu um monstro. A Bíblia não diz que um diabo entrou em Caim e ele ficou possuído e foi matar o irmão. Não, é o que ele era, o que se tornou. O primeiro filho já nasceu defeituoso, deformado,
já ficou irado e matou o seu irmão, né? Era o começo da raça humana. Olha o primeiro filho que já veio de Adão e Eva, como vieram estragados, como vieram atrofiados, violentos. Um já matou o outro de cara. Não foi isso que aconteceu? Então, o primeiro casal, que era a cabeça da raça humana, deles sairiam toda a raça humana. O vírus entrou neles, né? Só para você entender, e transmitiu essa morte para todos os seus descendentes. Todo ser humano nasce com essa natureza caída. Você pode ver uma criancinha, ela nasce, ai, que bonitinha, né? Eu sempre falo isso, ai, lindinha. Daqui a pouco ela está mentindo e ninguém ensinou. Daqui a pouco ela começa a chantagear, chorar, gritar que só quer colo e não quer ficar no berço. Daqui a pouco os pais já começam a entrar num cansaço, aquela criança grita. Aí ela cresce um pouquinho, faz uma coisa errada, você fala assim, você fez essa coisa errada? Eu não. Quem ensinou ela a mentir? Ela já vem programada para mentir. Vocês estão entendendo? Para fazer tudo escondido. Aí vem um outro parente, um priminho da mesma idade, tem um brinquedinho ali. Aí o outro vai lá, ela pegar o brinquedinho dela, ela já dá um beliscão, arranca, quem ensinou ela a ser egoísta, maligna? Quem ensinou? Vocês estão entendendo? Já nasce assim. Já nasce com aquela natureza de Adão. Isso é a carne. Então, eu sou salvo, fui liberto de tudo, não perco a salvação. Agora eu tenho uma responsabilidade que Deus me deu. Qual é? Não dar ocasião a essa natureza. Não deixar essa natureza. Eu tenho que ir pelo meu homem interior, crescer por dentro e subjugando esses defeitos, este monstro que está na minha carne todos os dias, todos os dias, todos os dias. Essa é a nossa grande batalha, mortificar. Você pode ficar, a pessoa fala assim, eu faço jejum para mortificar a carne. Não mata nada. Isso é besteira, fazer jejum. Fica um dia sem comer para matar, não mata a carne. É anos de treinamento para você ir vencendo esse defeito da carne. É anos, não é coisa de um dia. Está bem claro isso, queridos? Então vamos lá, agora Gênesis capítulo 6, vamos lá no começo, já falei do 3. Vamos lá no começo, no Gênesis 6, né? Que aqui já a raça humana já havia crescido, já tinha mais gente na terra. E vamos ler desde o versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Olha aqui o coração deles. As que todas mais lhe agradaram. E disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Repare bem. Vai ver a idade nos primeiros capítulos da Bíblia, a idade. Eles viviam 800, 950, 750 anos. Mesmo no pecado, ainda eles tinham um vigor enorme, mas isso foi diminuindo. No capítulo 6, Deus já está reduzindo a idade deles para 120 anos. Continua a leitura. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor a maldade do homem que se havia multiplicado na terra, e que era o quê? Continuamente mal o desígnio do seu coração. Então a maldade já havia se multiplicado. A maldade, a violência havia se multiplicado. E Deus viu que dentro do homem, esse dispositivo da alma, da carne, era uma coisa continuamente programada para o mal, continuamente mal, continuamente, não para, é continuamente mal. E depois olha lá o versículo de número 11, olha que ponto chegou: a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, olha como a coisa alcançou todo ser vivente, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Então
aqui você vê que aquilo foi crescendo de um jeito que toda a terra, todo ser vivente se tornou corrompido por causa dessa coisa chamada pecado. Então pecado não é eu cometer um erro. Eu sou o pecado, a minha carne é o pecado. Eu cometo o erro, que aqui dentro eu estou programado para cometer o erro. Entende? Sim ou não? Vocês estão entendendo ou não? Então, se você olhar para dentro de você, seja sincero e eu vou ser com você. Quantos pensamentos estranhos de adultério, de mentira, de cobiça, de coisas erradas a nossa carne trabalha e faz vir na nossa mente diariamente. Não adianta falar é o diabo. Não é o diabo, é tua carne. Quantos juízos que você faz das pessoas, e eu também. A gente às vezes condena uma pessoa com olhar. Quantas coisas estranhas se passam dentro de nós contra os outros e às vezes contra nós mesmos. Repare bem, você não quer isso, mas pensa, mais sente, mais fica pensando, mais fica, eu vou me vingar, eu vou fazer isso, não tinha que fazer aquilo, fica condenando os outros, entrando na vida dos outros. Não para isso, não para. Você percebeu como você é um monstro e eu também? Hã? Bom, pastor, isso é fácil, pastor. É só pôr um palitozinho em gravata, chegar no culto, oh glória! É a víbora vestida de paletó e gravata. Todos nós somos assim. Isso é a carne. Você não vê como você é estranho? Você já viu que você é estranho? O que você pensa? Quando você está fazendo as coisas sozinho na tua casa, se passa cada coisa em você tão louca que você não conta para ninguém. Esconde. Tem um mundo camuflado dentro de você que só você sabe. Não é? A Bíblia está com a razão? Todos nós somos assim. Então o que Paulo disse? Não useis da liberdade. Olha, Cristo te libertou da lei. Cristo te libertou de tudo. Você é salvo, nunca vai perder a salvação. Mas não use dessa liberdade para dar ocasião para a tua carne. Essa carne é o veneno, Você é salvo, o teu homem interior é salvo, mas tua carne não foi salva. Essa carne vai ter que ser transformada num corpo glorificado, vai ter que ser revestida de incorruptibilidade. Essa carne não presta para nada. Então aqui já todos estão corrompidos. Todo ser vivente, Deus vai mandar um dilúvio para acabar com tudo isso. Olha o que Jesus diz lá em João, vamos lá, João capítulo 6. Porque para aprender sobre essa carne, o que ela é, demora anos. João capítulo 6, versículo que a gente lê bastante aqui, no versículo 63. Jesus havia pregado um sermão sobre comer a sua carne, beber o sangue, ter a vida eterna, e muita gente não havia entendido nada. Os seus discípulos se escandalizaram, era tudo judeu, não comia carne, não bebia sangue, e abandonaram ele, né? E depois, olha aqui, versículo do número 6, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? O que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí depois ele diz: o Espírito é o que vivifica. Está vendo que é o Espírito com letra minúscula? O que ele está dizendo? A coisa se torna viva no nosso espírito, não é na carne. A carne nunca vai ser santa. Lá, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Quando ele fala carne, é essa natureza humana. A carne para nada aproveita. Então a pessoa fala assim: bom, já que a salvação não se perde, então eu vou mentir, vou adulterar, né? Não deis ocasião à carne. Você tem que andar na linha. Agora que você entende a graça de Deus, você tem que ser honesto, verdadeiro, correto, corrigir coisas que são erradas na nossa vida. E você vai descobrir que muitas coisas que você pensava que era errada não era. Era a igreja que põe na tua cabeça que era. Não era, não. Você vai se descobrindo. Onde tem que se corrigir. Se mentia muito, é melhor parar de mentir. Se falava muito, oh meu Deus, eu estou falando muito.
Eu estou julgando os meus parentes, mandando todo mundo para o inferno, eu não devo fazer assim, eu não sou juiz de ninguém. Então agora que você está nessa liberdade, não dá ocasião para esse veneno da tua carne. Não pode fazer nada de errado, mesmo que já foi perdoado. Você não tem que dar ocasião para a carne, então você tem que, pelo Espírito, pelo homem interior, ir matando esse comportamento velho e exterior que você tem, que é o homem da carne. De dentro para fora, né? Essa é uma grande batalha. Essa é uma grande batalha. Então vamos ver agora Romanos 7. Romanos capítulo 7, aquilo que Paulo fala, que a gente tem que ler e reler e ler e reler. Ele fala a partir do versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ele está falando da lei de Moisés. A lei era para alguém que era espiritual. Mas na carne eu não conseguia cumprir a lei. Eu estou vendido à escravidão dessa coisa que é chamada carne. Vendido à escravidão do pecado. Aí Paulo mostra esse conflito que todos nós temos. Olha o que Paulo fala. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Então Paulo estava lá dentro dele, estava conflitando a coisa, porque ele não compreendia o modo de agir dele. E olha o que ele estava descobrindo, olha lá. Pois não faço o bem que prefiro, e sim o que detesto. Então quantas coisas boas Paulo queria fazer, mas devido à carne ele não fazia, e fazia o que detestava. Você pode chegar, é o que eu falo direto aqui, você pode chegar a acordar de manhã, meu Deus, hoje eu vou acordar, eu vou ser paciente com a esposa é paciente com o marido, eu vou tratar todo mundo bem, eu não vou me irritar, eu não vou cobiçar, eu vou ser bonzinho, Senhor, eu vou sorrir, eu vou fazer. 7 horas da manhã você acorda e fala, eu vou ser assim. Quando der meio-dia, faz um balanço, você fez tudo errado, se irritou com a esposa que não devia, se irritou, pensou coisa errada e não conseguiu. Você entende? Não conseguiu. Se propõe olha, eu vou ficar o dia inteiro hoje com paz, eu vou amar todo mundo, eu vou ter paciência no trânsito, eu vou ficar tão bem. Você não consegue ficar 3, 4 horas bem. Não compreendo o meu próprio modo de agir. Como eu sou estranho. Como essa natureza é estranha, meu Deus. Como ela pensa coisas erradas. Até ela tem tendência, ela tem umas paixões escondidas, umas coisas de louco, né? Que ela vem, mas eu sou de Deus. Eu sou selado com o Espírito Santo, eu nasci de novo, eu sou salvo. Como é que eu posso sentir isso? Como é que eu posso ter essas coisas? Então é mais fácil viver debaixo de jugo de lei, por quê? Porque ali vai falar, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não ponha roupa, então todo mundo quer ficar enfiado no cabresto. Não é assim? Quando vem para a liberdade, então Paulo dizia, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, eu falho. Mas eu não quero fazer o mal, já começo acordando fazendo mal. Já começo brigando logo cedo. Aí Paulo continua dizendo, ora, se faço o que não quero, então a lei que Moisés deu era boa, porque ela diz, não cobiçarás. Ela está mostrando que era boa e eu era errado, olha lá. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Por que não sou eu? Porque Paulo fala, ele era o homem interior. Mas então, Paulo, quem é que faz essas coisas erradas? Mas o pecado que habita em mim. Então, essa disposição dessa minha natureza para fazer tudo errado, ele habita em mim. Então, é uma coisa terrível. Jesus me libertou de tudo, eu não vou perder a salvação. Agora ele me deu uma responsabilidade. Filho, não dê ocasião para a tua carne. Descubra esse campo. E agora essa é a verdadeira batalha contra a tua própria carne. Porque se você soltar essa carne, mesmo sendo crente, sendo salvo, você vai fazer um monte de coisa atrapalhada na tua vida. É por isso que você nunca deve dizer assim, é desviado, às vezes não aguentou o peso da carne, fracassou em alguma coisa, mas não perdeu salvação não.
não é desviado de nada. Às vezes foi até bom sair dessa igreja, se libertou da escravidão, não tem nada, não tem desviado. Às vezes a pessoa, a carne tomou a frente um período da vida dela, ela fez um monte de coisa errada, mas lá dentro dela ela é salva, é de Deus, é no Espírito. Então Paulo fala, nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo que ele tem um morador, ele está dizendo que tem alguém que habita na natureza, essa coisa chamada pecado, programada para o mal. Programada para o mal. Então, nem vou falar de política nada, esquece tudo isso, vamos para frente, já falar coisa errada aqui. Então continua a leitura, porque eu sei que em mim, versículo 18, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Então você tem que entender, na tua carne não habita bem nenhum. Então, estou descobrindo, então essa carne aqui, o pecado habita nela, ela tem um morador, ela tem uns dispositivos chamado pecado que quer me levar a fazer tudo errado. Ela é programada, tem um programa para fazer aquilo errado. Que nem a máquina de lavar, minha esposa põe lá a roupa, lá programa, vai bater, centrifugar, secar e tal, aperta o botão, aquilo solta a água, vai, e é mesmo, não para, é a mesma coisa. A carne é assim, ela não para. Foi programada lá no Éden, caiu, estudou pecador. O programa dela é pecado, 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 errar, defeito, brigar, irá, adulterar, mentir, se prostituir. Ela não para o programa dela. Você tem que entender que não para isso. Então é bom entender isso, para a gente entender as pessoas quando falham, a gente ter misericórdia, ter um bom coração, entender que eu sou capaz de fazer a mesma coisa ou pior, se eu der ocasião para a minha carne. Aí Paulo vai dizendo, versículo de número 18 de novo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não consigo efetuar o bem, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Como Paulo, não é o teu corpo que fazia, Paulo? Sim, mas eu sou espírito, eu nasci de novo lá dentro. Esse é o meu verdadeiro eu, o homem espírito. Então ele fala assim, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei. Qual lei? De que o mal habita em mim, o mal reside em mim. Então ele fala, porque no tocante ao homem interior, lá no homem interior onde eu nasci de novo, onde eu sou salvo e nunca vou perder a salvação, lá no meu espírito, no meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Agora vem o segundo homem, olha aqui o segundo homem. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então o que Paulo fala? É como se ele fosse dois. No tocante ao homem interior, eu tenho um prazer na lei de Deus, mas eu vejo na minha carne, nos meus membros, uma outra lei, outra força, que guerreando contra a lei do meu entendimento, me escraviza e me faz prisioneiro dessa lei do pecado. Entende isso? Não, olha lá, vou ler de novo o versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Olha, aqui está nos meus membros. Aí Paulo dá um grito, miserável homem que sou, quem me livrará? Ele fala que esse nosso corpo aqui é o corpo da morte, foi o resultado do que aconteceu em Gênesis 3. Quem vai me livrar desse corpo da morte? Eu sou um homem miserável, eu estou preso a um cadáver, a um defunto, a uma natureza ruim, que é contrária a Deus. Eu quero obedecer a Deus, mas tem uma força externa em mim, que me leva a ser escravo da lei do pecado. Eu sou miserável homem que sou, quem vai me libertar desse corpo? Que é chamado corpo da morte. Então esse corpo é o resultado da morte lá de Gênesis 3, ele não presta para nada esse corpo. Versículo 24, desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Agora ele vai mostrar as duas coisas que vai viver em você,
Graças a Deus por Jesus Cristo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, que é o teu espírito, eu sou escravo da lei de Deus, mas vejo na minha carne, mas segundo a carne eu sou escravo do quê? Da lei do pecado. Então como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus com a mente, com o meu espírito. Eu sou escravo da lei de Deus, mas a minha carne, ela continua escrava da lei do pecado. Então essa é a grande batalha de espírito contra carne e carne contra espírito que você vai ter. Deus te pôs em liberdade, te libertou da lei, te salvou, você não perde a salvação, mas você tem uma responsabilidade. Agora que eu entendi tudo isso, eu me submeto a Deus e começa uma batalha contra a minha natureza. Por isso que o crente que não entendeu essa natureza caída, ele vai falar que ele está triste, é o demônio da tristeza. Ele está angustiado, é o demônio, tudo virou demônio. Todas as obras da carne, no meio de batalha espiritual, pentecostal, sei lá o que for, eles deram tudo o nome do que ele sente a demônio. Então tudo é demônio. Está com depressão, demônio da depressão. Está com medo, demônio do medo. Está comendo muito, demônio da glutonaria. Tudo virou demônio. Agora o crente que não entende essas duas forças que ele tem, vive o inferno. Por quê? Porque esses cultos de libertação lotam de gente, porque eles não entendem a carne. Então eles se acham tudo encapetado. Essa semana eu fiquei angustiado, me veio uns pensamentos errados na cabeça, quase que eu traí minha esposa. Nossa, é o demônio do adultério. Vou lá para sexta-feira forte. Aí chega lá, aquela cara de sofrimento, sai. Aí não sai. Mas na semana assim, não, eu preciso ir lá, Deus me liberta desse diabo. Na outra sexta ele está lá, ele está 10 anos, toda sexta sai, não sai, porque a carne dele não é demônio, é a carne dele, e não vai sair. Vocês não estão entendendo ou não? Não vai. Então como essa gente sofre? A mãe vê aquela criança que não quer obedecer, lá na igreja ouve, tem um espírito na vida dela, aí vai ficar na cabeça do filho, sai demônio de criança, expulsando demônio da criança, é a natureza dela, não é demônio, é a natureza dela. Mas todo esse defeito da carne, para eles viraram tudo demônio. Vocês entendem ou não? Por isso só fala em demônio. Crente, por isso que crente se acha endemoniado. E tem uns que chegam a um ponto de descontrole que manifesta lá a feitiçaria da carne nele, manifesta. Vocês estão entendendo? Então como sofre essa gente pentecostal que não entende isso, essa gente de igreja de lei que não entende nada da natureza humana. Por isso que eles toda hora é o diabo está cercando, o diabo está aqui, o diabo está ali, porque eles sentem essas coisas. Eles não sabem que é a natureza humana caída, a natureza caída maligna. Então essa é a nossa batalha, não dá lugar à carne, porque se eu obedecer à carne, mesmo sendo salvo, eu vou destruir muitas coisas na minha vida, vou destruir, porque eu vou estar semeando coisa ruim para a minha carne. Está claro isso aí ou não? Sim ou não? Então olha lá o que Paulo fala, vamos lá, Colossenses, capítulo de número 3, então vamos ler a partir do versículo 5, vamos ler o versículo 1 também, mas depois a tônica do versículo 5 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos em glória. Agora presta atenção, não deis ocasião à carne. Então não é porque eu sou salvo que Deus permitiu que agora eu saio me prostituindo. Isso que é essa mentalidade. Quem está debaixo da lei pergunta e tem. Agora olha o que ele vai falar no versículo 5: fazei morrer a vossa natureza terrena. O que é fazer morrer a nossa natureza terrena? Então significa que constantemente eu tenho que estar pelo meu homem interior subjugando a carne, não alimentando as coisas erradas que ela quer fazer. Tenho que andar na linha. Os pensamentos vêm, as emoções, os desejos da carne vêm. Aqui não, sou de Deus, não tenho permissão, não vou dar ocasião para a carne. Você está entendendo? Não vou dar ocasião para a carne.
Todos nós temos tentações de todos os tipos, homens e mulheres, né? Todos nós somos tudo iguais. Mas não vamos dar ocasião à carne. Então ele fala, olha lá, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então ele fala, olha o que é a nossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, tudo isso aqui é a nossa natureza, a nossa carne é assim, né? A prostituição, a impureza, as paixões lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Agora veja bem, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos da obediência. Não somos mais da desobediência. A ira de Deus vem sobre eles lá. Continuando. Aí ele fala, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora despojai-vos igualmente de tudo isso. Olha lá, ira, indignação, maldade, uma linguagem maligna, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não seja mais mentiroso, uma vez que você se despojou do velho homem, com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver grego, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos como eleitos de Deus santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, suportai-vos uns aos outros. E aí ele vai dando instruções a respeito. Agora vamos lá para capítulo 8 de Romanos. Vamos lá, 8 de Romanos de novo, voltando lá. Quando ele fala, agora pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para ficar bem claro isso aqui. No capítulo 5 agora, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que nós temos duas inclinações, presta atenção. Eu tenho uma inclinação para o meu homem interior, para o espírito, para as coisas de Deus, para a adoração, para viver uma vida íntegra. E tenho uma inclinação para a minha carne. A minha carne se inclina para tudo aquilo que é errado. Eu tenho duas inclinações. Então ele fala assim, ó, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito dá para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Olha lá, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele não está dizendo que vai perder a salvação se você pender para a carne, que você vai para o inferno, que você não é salvo, que você não é mais filho de Deus. Ele está dizendo que o pendor da carne, se eu pender para a carne e dar lugar para a carne, o que eu vou fazer é coisas inimizade contra Deus. Mas se eu pender para o espírito, eu vou fazer coisas agradáveis a Deus. Depende para que lado eu vou pender. Aí ele vai dizendo, vou ler o 7 de novo. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o que é estar na carne? Eu estou dominado por essa natureza. Essa natureza gosta de ser religiosa também, dominado por ela, obedecendo ela em vez de obedecer o Espírito. Então isso aí é desagradável a Deus. Eu estou fazendo coisas desagradáveis a Deus. Continuando. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora ele fala, vós, porém, irmãos, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, olha lá, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, porque só vive o pecado nesse corpo. O corpo está morto por causa do pecado, mas lá dentro, o homem interior, o espírito é vida por quê? Por causa da justiça. Então repare bem, a vida está dentro da morte, a vida lá no meu espírito, a vida eterna, por causa da justiça da cruz, no meu espírito é vida, eu sou salvo, não perco.
Mas essa vida habita dentro da morte. Esse corpo está morto por causa do pecado. Está entendendo ou não? Está difícil essa linguagem ou não? Continua lá. Se porém Cristo está em vós, versículo 10, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então ele habita em nós, e pelo Espírito ele vai dar vida. Ele vai ter um domínio, um crescimento e um controle sobre a carne. Por isso eu não posso dar ocasião à carne. Então, existem fases na vida espiritual. Quem comecinho na vida cristã, ele não entende nada disso. Então ele vai fazer um montão de coisa errada, que nem uma criança, vai fazer um montão de coisa errada. Você não deve levar muito em consideração. Por isso que ele tem que ir crescendo, e pelo Espírito mortificando os feitos do corpo. Ele já é salvo. Não para ser, porque ele já é. Então é uma escalada. A vida espiritual você vai crescendo e vai levando à morte todas essas coisas da carne. Tem umas que são tão acentuadas que demora anos da vida de uma pessoa para ela ser fortalecida e deixar aquilo de lado. Demora anos. Continua a leitura. Assim, pois, irmãos, versículo do número 12, somos devedores não a carne, como se constrangidos a andar e viver segundo ela. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais o quê? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que ele está dizendo? Se você viver segundo a carne, caminhais para a morte. Ele está falando alguma coisa de perder salvação? Está falando alguma coisa que seu nome foi riscado do livro da vida? Se você viver segundo a carne, haverá morte no seu relacionamento, marido, esposa, filhos, tudo que você fizer. Se você viver pela carne, tudo traz morte. Tudo traz morte, pode ver. A carne não te dá trabalho? Dá ou não dá? Nós que somos casados há muito tempo, temos experiência de casamento. Que carne, hein? Depois de 30 anos ainda não se entendeu? Pelo amor de Deus. E depois de 40 também não. E depois de 50, até que a morte os separe, amém. Estou brincando, queridos. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Né? Então ele fala, essa morte que ele está dizendo aqui, não é morte que eu perdi salvação, eu morri. Não, é a morte que o fruto da carne traz na vida de todas as pessoas. Se pela carne você se relacionar com seu filho, vai trazer morte no relacionamento. Se pela carne se relacionar com a esposa com o marido, morte no relacionamento. Não perdeu salvação, mas trouxe o fruto da carne. Está entendendo? Se eu na igreja ando só pela carne, trago morte na minha comunhão. Por isso que tem tanta briguinha, desordem, tanta confusão dentro da igreja, porque é tudo uma carne só. Não leva mal de eu falar assim, não? Hã? Então vamos lá, volta para Gálatas, onde nós estamos, capítulo de número 5. Olha, vamos ler o capítulo 6, versículos 7 e 8 só. Vamos ler. Então ele está dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que semeia para o seu próprio espírito, do espírito colherá a vida eterna. Até aí, o que ele está dizendo? De Deus não se zomba. Então Deus nos pôs a liberdade. Ele fala, não deis ocasião à tua carne. Se você der ocasião à tua carne, você vai semear um monte de coisa na tua vida baseado na carne. Você vai semear relacionamento, você vai semear tanta coisa da carne, e isso vai trazer o que para você? Morte. Vai colher morte. Olha lá o que ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher corrupção. Tudo que você fizer dando ênfase a essa voz da carne, obedecer, vai colher corrupção.
Então não quer dizer que porque eu sou salvo e não perco a salvação que eu vou adulterar, vou fazer tudo errado. Não posso fazer nada errado, porque se eu fizer, eu vou colher a corrupção de tudo isso que eu fiz. De Deus não se zomba, eu não vou tirar um sarro de Deus. Deus, já que eu não sou salvo para sempre, tá bom. Vai, de Deus não se zomba. Pensa que Deus vai ser zombado pelo seu comportamento? De Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai ser. Se semeou para a carne, se semeou para a carne um monte de desavença, de briga, de discórdia, você vai colher essa corrupção toda de briga, de discórdia. Vai colher. Se semeou traição, vai colher, essa coisa semeada. Geralmente você semeia uma semente e vem uma colheita. Você vai colher, tudo que é errado vai colher. Não perdeu a salvação, mas vai colher. Por isso que nós temos que semear para o Espírito. Do Espírito eu vou colher o quê? Vida eterna. Então olha bem, queridos. Não adianta, você é crente, é salvo. Mas o grande segredo está aqui. Eu estou semeando o quê? Para a carne? Ou estou semeando para o Espírito? Se eu semear para o Espírito, eu colho a vida eterna. Se eu semear para a carne, eu vou colher a corrupção. Então não adianta. Tudo aquilo que a pessoa faz de errado, ela está semeando para a carne, ela vai colher a corrupção. De Deus não se zomba. Não é que Deus vai castigar, Deus é ruim, né? Nós vamos ver agora um pouquinho da disciplina de Deus, tá? Ainda bem que tem tempo. Então, nós não temos que dar ocasião para a carne. A maior batalha nossa é levar à morte essa natureza terrena. O que Paulo falou em Colossenses? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Então nossa natureza terrena quer um monte de coisa, mas lá pelo meu homem interior eu tenho que ir levando à morte tudo que é errado. Vocês estão entendendo? Porque senão, se eu der ênfase, me alimentar disso e plantar, eu vou colher a corrupção. Mesmo sendo salvo, eu vou colher porque eu plantei a corrupção. Por isso, não é porque eu não perco a salvação que eu posso fazer tudo de errado e vou me sair bem. Não vai não. Vamos lá, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, nós vamos ler versículo 7 em diante. Vamos ler com calma isso aqui. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a que o pai não corrige? Dá uma paradinha. Então ele está dizendo que eu estou perseverando para uma disciplina. Levar essa carne à morte. Não dar ocasião à carne. Não dar ocasião à carne, né? Então isso é uma disciplina, é uma batalha diária que você tem que ter contra a sua própria natureza, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Isso é uma grande batalha. É uma batalha, porque nós somos víboras, fala a verdade. Nós temos uma naturezazinha, uma personalidade que é um problema, né? Assim na igreja nós somos tudo santinho e bonitinho, mas quem convive com a gente em casa sabe quem nós somos. Ali não tem máscara não, tem? Sabe a víbora que somos, sabe? Você reconhece que é uma víbora? Amém, é bom reconhecer porque é. Porque é, né? Então, continuando. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então o que Deus vai fazer? Deus disse, não deis ocasião à carne. Então você começa a dar ocasião à carne a um monte de coisa. Deus é paciente, longânimo. Ele vai levar um tempo para você se corrigir daquilo, andar na linha, entende? Lá no teu espírito você sabe que é errado. Então Deus não vai quebrar o teu braço, não vai te matar, não é isso. Então Ele vai dar um prazo para você entender aquilo. O Espírito dele vai levar você, olha, isso aqui não é bom, está na hora de se corrigir. Se nessa longanimidade de Deus você não se corrigir, então Deus vai te dar uma apertadinha para você acordar. Vocês estão entendendo ou não? Não mexe nisso aí, filha. Olha, tem uma eletricidade, vai dar um choque, né, criança? Não mexe. Um dia sozinho, vai lá. Teve que ser disciplinado, tomar um choquinho para entender onde estava. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não é? Teve que passar por isso. No fim, a disciplina, o choque, aprendeu alguma coisa e vai se corrigir. Então, é isso que Deus vai fazer. Se você é um que se solta na carne, Deus vai ser longânimo com você, vai fazendo as coisas erradas,
Mas vai chegar a hora que a disciplina de Deus vem para te corrigir, vai te apertar em alguma coisa, vai te dar uma palmadinha, né? Sim ou não? Vai te dar uma puxadinha de cabelo mais forte, para você acordar. De Deus não se zomba. Você pensa que vai tirar um sarro da cara? Eu não perco a salvação, Deus. Vou cair na gandaia, né? Não, não tem isso, não. Não é porque a salvação não se perde que eu vou dar ocasião à carne. Eu vivo numa disciplina para cima da minha carne constantemente. Continua a leitura. Mas se estáis sem correção, versículo 8, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos filhos segundo a carne, aliás, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai dos Espíritos ou Pai espiritual? Então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o que é ser participante da santidade de Deus? É justamente isso. Pelo meu espírito, pelo meu homem interior, eu vou mortificando a carne. Mentir, eu não vou ficar mentindo mais, né? Eu vou me disciplinando. Então, eu vou me tornando participante da santidade dele. Participante da santidade dele. Não é porque eu estou na graça que o preço do pecado foi pago, que eu vou viver uma vida atrapalhada, desregrada, briguenta. Não, porque eu estou na graça, eu vou ter que ser mais disciplinado do que quem está na lei, que a lei é uma obrigação. Aqui eu sou livre e faço isso em sujeição voluntária, totalmente diferente. Então, o que é errado, meus irmãos. O que é errado continua sendo errado. Nós não temos parte com aquilo que é errado. Está certo isso? Está claro isso na sua mente? Então, continuando a leitura. Versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes fora melhor parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E depois, entretanto, produz fruto pacífico, que tem sido exercitados. Perdi tudo, vou ler de novo. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos caídas, né? E joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, se eu sou um crente salvo, e vou ser salvo para sempre, não posso dar ocasião à carne. Tem que fazer morrer a natureza terrena. Se eu ficar plantando coisa pela minha natureza terrena ruim, eu vou colher coisa ruim. Se eu vivo plantando briga e discórdia, eu não vou escapar disso. Se eu vivo plantando mentira, eu não vou escapar disso, gente. Vocês estão entendendo ou não? Eu vou colher isso aí. Não vou colher? Estou dando ocasião à carne. Então a gente tem que ser disciplinado. Nós temos uma esfera de ação pessoal. A minha liberdade vai até ali. Eu não vou entrar em campo alheio. Eu não vou entrar na vida dos outros, não vou carregar peso dos outros e não vou pôr peso sobre ninguém. Eu não vou me intrometer em negócio alheio. Seu filho casou, está morando fora, a vida é dele. Não se intrometa com problema de parentes. Se puder ajudar, ajuda. Não se envolva com a vida dos outros. Cada um tem que carregar o seu próprio fardo. Ande dentro do seu espaço. Meu espaço é até aqui. Eu tenho a minha liberdade em Deus até aqui. Eu não vou ficar entrando em área que não me convém, em problema que não me convém, dando palpite em coisa que não me convém, praticando coisa que não me convém, porque eu vou colher essas coisas aí. Eu tenho um limite de ação. Está claro isso? Então, eu estou repetindo isso mais por causa do YouTube. Então quer dizer, pastor, que uma vez salvo para sempre, então eu vou adulterar, que eu não vou perder a salvação? Vai adulterar, vai semear para a carne.
você vai colher uma corrupção enorme na tua vida porque praticou essa coisa errada. Deus não vai te deixar impune dessa. Você não semeou essa coisa ruim? Não é porque eu sou salvo e não vou perder a salvação que eu vou fazer o que eu quero. Primeiro eu tenho que entender aquilo que Deus quer, andar no Espírito e levando a morte. Se falhei hoje, amanhã eu vou começar de novo. Se me irritei hoje, Deus, eu não gosto de me irritar. Se perder a paciência hoje, Deus, eu não gosto de perder a paciência. Mas não tenho ainda controle sobre isso. E Deus é misericordioso e te entende. Agora, se eu voluntariamente começar a praticar todo esse tipo de coisa, ali na frente Deus vai me corrigir. Alguma coisa muda na minha vida, alguma coisa Ele vai ter que acertar. Talvez eu passe por um período de dificuldade, de aperto, de momentos de crise, de tristeza. Não para mal, a disciplina é para bem, para me exercitar a voltar a ter uma vida íntegra. Então é permitido fazer tudo errado para quem é salvo e não perder a salvação? Não é permitido, pelo contrário, você tem que ser disciplinadíssimo para aquilo, para as coisas de Deus, para a sua vida. Agora, quem estava de lei, tudo era pecado. Deixa eu salientar isso. Quem estava debaixo de lei, até ria demais era pecado, não é verdade? Quando você vem para a graça, você vai ver que muitas coisas que se falava que era pecado, não era. Não é pecado. É pecado ir numa festa de aniversário se você tem uma família espírita? Não é. Qual que é o problema? Mas quem está na lei é os demônios que estão lá. Não vai, não é isso, é pecado. Não é verdade? Então você vai descobrindo que muita coisa não é pecado. A igreja, a lei que te punha na cabeça que você não podia nem sorrir, não é? O que fizeram com as irmãs pentecostais? Não pode cortar o cabelo, não pode pôr calça, usa saia até o pé. Se passar um esmalte na unha, é o demônio. Se cortar a pontinha do cabelo, vai para o inferno. Homem só paletó e gravata. Até hoje eles estão assim, não é? Aquela menininha pequenininha nem sabe que é Jesus, já não pode, vai ser discriminada na escola porque não pode pôr um shortinho do uniforme da escola, tem que ir de saia, que é a doutrina da igreja. Você está entendendo ou não? Isso aí destrói a vida das pessoas, destrói. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vamos terminar onde começamos. Passei um pouquinho, Gálatas capítulo 5, vamos lá. Isso não é agradável, queridos, mas é assim, isso tem que ser posto para fora, né? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos terminar aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade. Então eu vou fazer tudo que a carne quer? Não. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes sede servos uns dos outros. Fala assim, amém.